Vamos fazer uma oração por iluminação, pela palavra de Deus que chega ao nosso coração. E eu vou convidar aqui a Leila para fazer essa oração de iluminação. A gente está distribuindo as orações, mas a gente vai ter a oportunidade de agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele vai fazer, mas especificamente a gente não pode deixar de agradecer e também pedir que o Espírito Santo nos ajude na leitura da palavra e na prática da palavra de Deus, porque sem a ajuda do Espírito Santo, muita gente inteligente lê a Bíblia e não entende, porque precisa entender as coisas espirituais espiritualmente. Vamos orar. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nós vamos acompanhar aqui Hebreus capítulo 11, a continuidade do texto que nós estamos lendo todo domingo. Então, a cada domingo nós estivemos lendo Hebreus. Agora chegamos nos versos 13 até 16. E assim a gente vai, perícope por perícope, assunto por assunto, tema por tema, nessa epístola aos Hebreus. E eu vou pedir aqui para que você me acompanhe nesta leitura. Nós vamos ler juntos Hebreus 11, 13. Vou começar com o 13, a gente lê junto, depois eu vou passar o 14, e assim a gente vai fazer a leitura da palavra passo a passo. Hebreus 11, 13. Vamos ler juntos? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Talvez você precise olhar de novo esse texto para entender o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, daqueles que são chamados os patriarcas da fé, e para que você entenda também o que significa o chamado de Deus e a ação da fé na vida também das mulheres de Deus, de Sara, de Lia, de Rebeca, de aqueles que tornaram-se parte desta história, porque essas matriarcas e esses patriarcas, de acordo com a Bíblia, eram peregrinos na terra. E eu disse isso domingo passado, eu vou dizer de novo: Deus nos criou com pernas, Ele não nos criou com raízes. É bom que você pense um pouquinho sobre isso, porque talvez o texto bíblico está nos colocando diante de uma realidade que nós lutamos para não entender, porque nós precisamos aprender aqui que o nosso maior problema espiritual, e aí eu sei que eu vou mexer com muita gente, mas o nosso maior problema espiritual não é o relativismo pós-moderno. Nosso maior problema espiritual não são os vários ismos que as pessoas às vezes a qualquer momento anunciam. Eu estava lendo um texto muito antigo, e esse texto muito antigo dizia que o grande problema para a igreja era o modernismo. A gente já está no pós-modernismo, então quer dizer que cada hora tem um fantasma, um problema diferente. Mas de acordo com aquele leitor que eu estava lendo, esse é o grande problema da igreja. E ao longo da história da igreja, a gente vai aprender que este não é o maior problema. O nosso maior problema, se nós podemos olhar para a Escritura, é que nós, de alguma maneira, nos acomodamos, nos conformamos com este século e nos enraizamos naquilo que Deus não quer que seja a nossa raiz. Abraão poderia ter ficado em Ur e poderia participar do Império Acádio
e da civilização suméria. Mas Deus não chamou Abraão para ser sumério, nem para ser caldeu. Se a gente continua a história, Isaac mudou-se 3 vezes, porque as pessoas brigaram pelo poço de água. A água era um bem estratégico, e Isaac não armou muralhas em torno do poço, e não ficou ali cercando aquelas águas com cidades fortificadas. Pelo contrário, o texto diz que Isaac saiu para outro lugar, até encontrar um lugar que ele chamou Reobote, porque o Senhor lhe concedeu a paz. O que Isaac está ensinando, que Abraão está nos ensinando, é uma coisa muito difícil para nós, mas que tem um nome nos nossos dias: desapego. E é difícil porque nós nos apegamos às coisas, nós nos conformamos a esse século, nós nos acomodamos com as coisas que o mundo nos oferece, e a gente olha no mundo e diz assim: eu quero me enraizar aqui, eu vou fazer aqui um cantinho. Mas o Senhor está dizendo para cada um de nós que nós somos, quer ler comigo de novo o final do verso 13? Você consegue ler comigo? Vamos ler juntos. Nós somos peregrinos. Você sabe o que é um peregrino? O peregrino é alguém que sai de um lugar comum para um lugar sagrado. É o que significa peregrinação. Peregrino não é simplesmente alguém que está andando como nômade sem razão. Um peregrino vai para um lugar de peregrinação, que é alguém que sai de um lugar comum para um lugar sagrado. Abraão foi chamado por Deus para ir para onde Deus o mostrasse, e Deus o conduziu. Se você é peregrino, se você é peregrina, minha irmã, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia eu vou dar primeiro: Deus está com você e está conduzindo você para onde você vai, para onde você quiser. A má notícia é que não é você que escolhe. O lugar da peregrinação não é aquele que a gente acha que é o mais confortável, né? Se fosse assim, as peregrinações seriam todas para as praias tropicais. Então a gente teria aí uma peregrinação, né, enorme, mas os lugares de peregrinação não são esses. Não é férias, é peregrinação. Não é lugar de descanso, é lugar de peregrinação. E aqui a Bíblia também vai nos dizer algo que a gente tem dificuldade de ouvir: nós não temos aqui na terra o nosso descanso, somos peregrinos. Por isso o lugar do nosso descanso está onde? Com o Senhor. Somos peregrinos. Tem um hino antigo que a gente canta, né? Que diz exatamente isso: peregrinando por sobre os montes. Tem gente que já até começou a cantar, mas fica para o domingo que vem. O que eu quero que você guarde no coração é que eu e você somos peregrinos. Tem um clássico da história da igreja, um clássico da literatura cristã, o segundo livro mais vendido na literatura inglesa, depois da Bíblia. É o Peregrino, de John Bunyan. E esse homem estava preso quando escreveu que ele era peregrino. Agora você sabe por que o John Bunyan foi preso? Porque era crente e porque pregou sem autorização da igreja e do rei. Ele fez uma reunião na sua casa, abriu a Bíblia e pregou. E para pregar tinha que ter autorização, porque somente aqueles que foram designados para isso é que podiam pregar. A gente olha essa história e diz assim: como é que é isso? Isso aconteceu aonde? Na Inglaterra, que tinha um rei cristão, que tinha uma Bíblia autorizada pelo rei, que tinha gente autorizada para pregar. Mas se você fosse pregar sem autorização, cadeia, prisão. John Bunyan escreveu O Peregrino, e se você nunca leu, eu convido você para ler. Não é uma leitura fácil, é uma leitura até boa para estudar na escola dominical, mas
o que John Bunyan está dizendo, o que o Carter está dizendo no hino, o que nós estamos ouvindo aqui em Hebreus, é que nós nesta terra somos peregrinos. Não temos aqui nesta terra lugar permanente. Não temos aqui nesta terra descanso. E não é aqui o nosso destino final. O hino que nós acabamos de cantar no início diz que nós chegaremos bem seguros ao porto, que é o nosso destino. Mas o nosso destino, o nosso porto, não é numa praia do Caribe. O nosso destino, o nosso porto, não é numa das tantas praias de Florianópolis. O nosso destino, o nosso porto, o nosso destino final é com o Senhor. Vamos continuar no texto, verso 14. Vamos ler juntos. Porque os que falam deste modo, de que modo? Aqueles que esperam a promessa e dizem: nós somos peregrinos. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Passa adiante. E se na verdade lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Bom, eu agora preciso dizer para você que nós temos leituras na semana. Hebreus 11, Gênesis 12, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, em que Pedro diz isso, qual é o nosso destino final. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, você leu hoje, que diz que nós somos este edifício santo, essa cidade santa. Mateus 24, sermão profético de Jesus, que diz que será assim o último tempo e o último dia, como um relâmpago. No dia de chuva hoje, é fácil a gente dizer, né? A gente estava chegando aqui e a tempestade estava chegando com a gente. E aí, pisamos aqui, neste lugar começou a chover. De repente, assim como um relâmpago, será a volta do Senhor. E o texto de Apocalipse 21 é o texto que inspira essa imagem. Não está muito clara ali, mas eu espero que no seu PDF esteja claro, fácil de ver. Essa imagem é uma fotografia de um afresco pintado em 836 depois de Cristo. É a Nova Jerusalém, que está na igreja mais antiga da Alemanha, que é a igreja de São Castor. Castor é o missionário que levou o evangelho para os povos germanos, e ele é um homem que viveu no século IV. Nós estamos falando ainda do tempo do início da história daquele povo, e se você nunca ouviu falar dele, então está aí apresentado. Essa igreja fica ali em Klobers, na Alemanha, e essa pintura é de 836 depois de Cristo. Então é de uma época bem antiga, mas qual é a imagem que eles têm? A imagem de uma cidade sobre as nuvens. Porque está escrito em Apocalipse 21 que a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce dos céus. Não é assim que está escrito no texto? E se você já viu o texto, aqui eu quero convidar você para entender o que é que esse texto está dizendo e o que os missionários ensinaram com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua prática. Porque o missionário que levou o cristianismo para os povos germanos sabia que outros tentaram fazer a mesma coisa e foram mortos. Porque hoje a gente fala de Alemanha e pensa assim, é um país, é uma pátria de Lutero, cristão. Mas os germanos não eram gente boa, não.
Muito pelo contrário. Eles eram, juntamente com outros povos, chamados pelos romanos de bárbaros. E germanos e vândalos saqueavam aldeias, queimavam cidades e só levavam o gado, mais nada, por onde eles passavam. Aí Deus coloca no coração de um cidadão chamado Castor a vontade de ir até lá e evangelizar esse povo. Alguém disse para ele: ó, você sabe o que você está falando? Eles vão te matar e depois vão pegar o seu corpo e vão pendurar numa estaca, e depois de deixarem um bom tempo apodrecendo, eles vão botar fogo. Mas o nosso irmão Castor dizia: não tenho aqui cidade permanente, nem tenho aqui nesta terra nada que me prenda mais do que o Evangelho de Cristo. E aquele povo bárbaro precisa do Evangelho, assim como eu e você. Nós temos visto nos nossos dias, eu sei que hoje essa mensagem é provocativa, eu falei que a gente não tem cidade permanente, que a gente tem que se desapegar. Falei que o maior problema da igreja não é o modernismo, nem o pós-modernismo, é o comodismo. Mas eu preciso dizer também que nós temos visto nesses dias gente que distorce a mensagem do Evangelho, pregando uma coisa que é contrária ao Evangelho, que é o nacionalismo cristão. Não faz sentido. Não faz sentido juntar essas duas palavras. Por quê? O texto de Hebreus é claro: não temos aqui cidade nem pátria, porque nós somos cidadãos do reino dos céus, e nós servimos ao Senhor na pátria brasileira, mas nós estamos aqui para servir a Deus, não é para servir a ordem e progresso. O nosso lema é outro. O nosso lema é aquele que está escrito na palavra: ame o próximo, ame o Senhor. Esses são os mandamentos do Senhor. O mandamento de Jesus Cristo não foi ordem e progresso. E a gente precisa começar a dizer isso, não só aqui, mas em todos os lugares do mundo onde a igreja é levada ao comodismo. Bonhoeffer dizia na Alemanha: nós estamos aqui para servir a Cristo. Os missionários que levaram o Evangelho para os povos bárbaros diziam: estamos aqui para servir a Cristo. Eu não sou alguém que diga isto para dizer que as pátrias, as bandeiras, os países não têm nenhuma soberania ou validade. Não é este o ponto. O ponto é que Jesus está acima de todas as coisas. E nós estamos aqui para servir ao Senhor, para anunciar o Evangelho. E se o Evangelho for diferente daquilo que as pessoas estão anunciando, o que a Bíblia diz? Eu sei o que a Bíblia diz, eu sei que você sabe. É melhor servir a Deus do que aos homens. E eu sei que isso é difícil, eu sei que é algo desafiador para nós, porque algumas vezes os homens nos colocam diante de encruzilhadas, diante de posições radicais, e eles dizem: ou você está do nosso lado ou contra nós. Pois eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nós não estamos nem do lado A, nem do lado B, nós estamos do lado de Cristo. Paulo escreveu isso: eu não sou de Apolo, nem de Paulo, e você também não pode ser. E quando nós estamos anunciando a Cristo, nós estamos anunciando Cristo, em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. E um mal que nós temos hoje, não somente aqui, mas em todo lugar do mundo, é que as pessoas querem um Jesus desidratado, um evangelho que esteja de alguma maneira sendo conformado a este século. Mas Paulo escreveu em Romanos, né? Você sabe o que Paulo escreveu para os cristãos que viviam em Roma? Em Roma
seja como os romanos. Não é esse o ditado? Esse é o ditado, mas não é o conselho de Paulo. O conselho de Paulo é: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, apresentando os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você está aqui para procurar esta cidade permanente, para procurar a vontade de Deus, em primeiro lugar, para anunciar o Evangelho. E esta é a razão de estarmos aqui ainda. Por isso, o Senhor ainda não nos levou, porque ainda Ele está dizendo para você e para mim: ainda tem muito povo nessa cidade, ainda tem muitos eleitos aqui onde você está. Você está sendo chamado para ser missionário e missionária, para anunciar a Cristo, para aqueles que estão perto de você, para aqueles que estão longe. Falando em gente de longe, a nossa irmã Gil aqui está dizendo: boa noite, som e imagem muito boas. Eu não sei o que fizemos então, que deu tudo certo, mas nós vamos encerrar dando um abraço para quem está distante, nos acompanhando, e dizendo que aqui perto e lá longe, nós estamos juntos e unidos em Cristo Jesus, porque este é o nosso alvo, Jesus Cristo. Esta é a nossa pátria, o reino de Deus, e este é o nosso propósito de vida, que nós todos estejamos na cidade santa, na Nova Jerusalém. Meu pai, que já foi chamado pelo Senhor, dizia para todos os filhos: nós nos encontraremos lá junto à fonte. Era o que ele ensinava para a gente, e era uma coisa mais difícil, né? Eram 6 filhos, então de vez em quando uma criança se perdia. Ele dizia: se vocês se perderem, procurem uma fonte de água. Pode ser um bebedouro, pode ser um lugar lá, e a gente se encontra junto à fonte. E aí e ele ainda brincava: também vai ser assim lá na cidade santa. Nós nos encontraremos junto à fonte, para estarmos juntos eternamente. Graças a Deus nunca precisamos, né? A gente não era tão fácil assim de se perder, mas ele já avisava, chegava no meio de um lugar, multidão, a gente se encontra lá junto à fonte de água. Procura o bebedouro, procura a fonte que a gente abre, porque se fica um procurando o outro, todo mundo se perde, né? Mas nós somos convidados a estarmos diante do Senhor, lá na eternidade, junto à fonte, na cidade santa, na Nova Jerusalém, na pátria celestial.